Boa noite mais uma vez, né? Já nos apresentamos aqui no começo. Faz tempo, hein? Faz tempo que estamos aqui, já está todo mundo cansado já, né? Creio que não, acho que está interessante aí o que vocês estão ouvindo, acho que está sendo interessante, né? A doutora Gisela nos premiou aqui com a simpatia para começar, né? É uma desembargadora muito querida, foi vice-presidente judicial do nosso tribunal, né, doutor João Batista? E não é por menos que ela consegue conciliar muito, claro, pela capacidade, mas pela simpatia, pelo dom, pela vocação que precisa ter, né? Não é? Então, o juiz do trabalho ou a juíza do trabalho é um ser humano, uma pessoa, né? Um ser humaninho, como diria lá, né? Que passou num concurso para ser juiz, mas às vezes a vocação às vezes é nata, nasce com a pessoa e às vezes tem que desenvolver, porque a justiça do trabalho ela tem que ter a vocação conciliatória. É a justiça que nasceu para ser conciliadora. A nossa colega perguntou a respeito lá da justiça civil. Não vou fazer aqui nenhuma comparação, porque a dificuldade de ser juiz estadual também é muito grande. Na justiça estadual julga-se de tudo, né? A questão familiar, um juiz que vai julgar uma questão familiar, se ele não tiver vocação conciliatória, ele tem que procurar outra matéria para julgar, porque não é isso? A melhor solução, talvez a única que poderia ser buscada, acaba não sendo a única, porque às vezes não tem conciliação. Conciliação depende da vontade das partes. Mas, no caso de uma disputa familiar, teria que ser a conciliação, não é? Porque qualquer outra solução não será boa. E a Justiça do Trabalho também tem essa vocação, até pela necessidade urgente do trabalhador. No caso, só para completar a questão da pergunta, talvez depois possa fazer de novo, a única maneira de a Justiça do Trabalho julgar a causa dos estatutários, na verdade, eu particularmente entendo que não seria necessária uma reforma da Constituição, porque a emenda 45, lá de 2014, né, 2004, ela trouxe, no meu modo de ver, toda e qualquer relação de trabalho para a Justiça do Trabalho julgar, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que o estatutário não. E foi não era da nossa competência. Eu entendo que sim, é trabalho. O que muda é a relação sua para com o empregador, a situação do empregador. No caso de vocês, o empregador é o Estado. No caso do seletista, o empregador é uma pessoa privada, ou pessoa jurídica, ou mesmo uma pessoa física particular, não é? Mas é uma relação de trabalho. Mas o Supremo entendeu que não era, e isso eu acho que ainda está em sede liminar, salvo engano, João Batista saberia. Foi concedida uma liminar dizendo que não era nossa e a coisa ficou por ali. E a nossa competência foi sendo, que eu digo, a competência do juiz do trabalho, competência é o poder de julgar. A lei define. O juiz do trabalho julga isso, o juiz de família julga aquilo, o juiz criminal julga aquele outro, não é? Nossa competência ela foi sendo diminuída, inclusive, em outros casos. O temporário da administração pública já não estamos mais julgando, né? O cargo em comissão já não estamos mais julgando, e por aí vai, né? Não é comparação, mais uma vez digo, mas o juiz vocacionado, por isso que eu estou falando de vocação, o juiz vocacionado para julgar relação de trabalho é o juiz do trabalho. Se me colocarem para julgar uma causa penal, eu vou fazer coisa errada, eu vou meter os pés pelas mãos, porque eu não sei. Eu estudei lá na faculdade, não me lembro mais, e nunca mais... E não tenho... não sei, talvez eu desenvolvesse essa vocação, mas não quero, eu gosto de ser juiz do trabalho. Então, cada um no seu quadrado, né, diz uma música antiga. Só para não deixar passar, mas depois a gente pode retomar essa questão. Mas foi até bom fazer essa introdução aí, com essa informação de retirada de poder. Não é o poder, não é o poder, né? Aquele poder que se tem para exercer de maneira arbitrária para o bem próprio. Não, o poder, a competência de julgar da Justiça do Trabalho, ela vem sendo diminuída e há uma escalada, uma campanha. Isso a gente fala, nós não estamos aqui para demonizar empregado, empregador, patrão, funcionário. Não é isso. O espírito é esse que a doutora Gisela deixou aqui agora há pouco. Nós não vamos perder esse espírito. É o de conciliar, é o de pacificar. O poder judiciário existe, senhores, assim como os senhores professores têm essa função de pacificar, não é? Inclusive, às vezes, até uma relação familiar. Quantos de vocês aí não resolvem, às vezes, um problema familiar de um aluno lá, não é? No caso, eu acho que muitas vezes, não é? Fazem o papel de psicólogo, de pais. A justiça existe também com uma função semelhante.
é de resolver pacificamente uma desavença, um conflito. Em tempos antigos, em tempos de outrora, resolvia-se das formas mais bárbaras possíveis, né? Pagava-se com a vida, pagava-se com a liberdade física, né? Pagava-se com a dação de um filho como escravo. Estamos indo lá retroagindo muito na história, né? Embora isso aconteça em algumas situações na contemporaneidade hoje, mas a civilização foi evoluindo para desenvolver um método pacífico de resolver conflito, desavença. Se eu acho que eu tenho direito, você acha que eu não tenho, nós não chegamos a esse acordo por nossa conta, vamos procurar um terceiro. Esse terceiro, na nossa civilização democrática, é o Poder Judiciário. É aquela pessoa que foi instituída, foi investida, no caso o juiz, por um concurso. No nosso caso, a investidura no cargo se dá por concurso, em outros países por eleição, mas no nosso caso é assim. Nós escolhemos pela lei, pela Constituição, olha, vamos eleger essa pessoa aqui para ser, em caso de desavença, o responsável por dar uma solução pacífica para nós, né? Se não for pelo acordo, que seja por uma sentença que nós vamos aceitar, gostemos ou não, vamos aceitar, recorra-se até onde for possível. Então, esse é o papel da justiça. E a justiça do trabalho está inserida nisso. A justiça do trabalho não tem nenhum prazer em ficar condenando a empresa, muito pelo contrário. Não o que a doutora Gisela trouxe aí é uma boa amostra da avalanche desse trabalho que temos, e não damos conta. E isso nos aflige, isso nos tira o sono, porque a população não sente, não tem confiança, ela desacredita do poder constituído. E isso é muito sério, né? Porque quando você não acredita no poder legitimamente constituído, você começa a pensar em formas diferentes de resolver o conflito, e isso é sério. Você começa a querer buscar formas diferentes, resolver por sua conta, resolver com o jeitinho que foi dito aqui pelo Pablo, o doutor Pablo teve que se retirar também. E isso leva à desordem, à baderna. Então, eu estou dizendo isso para os senhores pelo seguinte: temos que tomar cuidado com esse discurso de exterminar a justiça do trabalho, de acabar com esse câncer. Cuidado com isso. Porque se os senhores não tiverem... Quando eu digo senhores, eu digo, ainda que sejam... Acho que todos são estatutários, deve ter algum seletista aqui entre nós ou não? Tem alguém lá. Mas ainda que não tenha, a maioria dos trabalhadores são regidos pela CLT, os trabalhadores em geral, e dependem da justiça do trabalho. Se ele não puder procurar o juiz do trabalho com essa vocação que a doutora Gisela demonstrou aqui, ele vai procurar quem para resolver a questão dele? Quem? Ele vai procurar alguém. Muitos se conformam em perder, alguns não se conformam. Então, onde eu estou querendo chegar com isso, senhores? A gente começa a voltar, né, para o caminho da desordem, da barbárie, porque onde não há um poder democrático constituído, legítimo, né, que age dentro da lei, alguém vai tomar aquele lugar. Alguém vai... Não é? Tem uma máxima filosófica que diz que o poder não deixa vácuo, o poder não fica vazio. Se eu tenho que exercer o meu papel de pai ou de mãe e eu não exerço, alguém exerce. Alguém exerce. Pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser um traficante, pode ser um bandido. Entenderam onde eu quero chegar? Se alguém tem que exercer o papel de julgar e não exerce, que seria o juiz, alguém tem que exercer o papel de defender dentro da lei, que é o advogado, não exerce, alguém vai tomar o lugar dele. O poder não fica vazio, alguém toma conta. Então é isso que eu quero dizer para os senhores. Tudo que se for falar, não estou querendo com isso fazer nenhuma pregação terrorista, viu, senhores? É só para a gente entender o que vem sendo propagado aí nos meios de comunicação e poder decifrar isso, depurar. Os senhores, como já foi dito aqui, são formadores de pessoas, são formadores de opinião, têm esclarecimento, são professores. É missão dos senhores. A conclusão, os senhores tirem a que quiserem. Eu não vou induzi-los a nada. Os senhores podem achar que tudo que eu vier falar aqui está totalmente errado. Eu não tenho a pretensão de convencê-los. A minha intenção é passar a minha, no caso, interpretação da situação que vivemos, da questão legislativa, das reformas, e os senhores interpretem como quiser, porque eu sei que tem capacidade para isso. A missão dos senhores é multiplicar, é propagar. Nós, juízes, não temos muito essa possibilidade. Nós podemos fazer isso nas nossas mesas de audiência,
com as partes. Mas é uma situação que nós não estamos ali. O cidadão quer resolver o problema dele, ele não quer ficar ouvindo sermão do juiz, né, João? Sermão que eu digo assim, não é, a menos que tenhamos a possibilidade, por exemplo, esse tipo de prática conciliatória demonstrada pela doutora Gisela é excelente, porque o cidadão vai num ambiente e fala, mas isso não, aqui não é justiça, isso aqui é um lugar que está me acolhendo bem. Ele é até estimulado, ele desarma o espírito, ele se acalma, ele aceita perder até, né? Não é isso? Aquela mágoa, às vezes, muitas das ações que recebemos têm uma boa dose de mágoa ali. Uma boa dose de mágoa. O cidadão está querendo 4 mil de acordo, a empresa às vezes está querendo pagar 5, ele não quer fazer o acordo. Eu não estou exagerando, isso já aconteceu. Não, o senhor quer, não quero acordo. Não, mas quando o senhor, não, eu pago 5, aí você vai olhar essa sentença, a gente não fala na hora. Porque, às vezes, a sentença não precisa de testemunha. Com os documentos, você já consegue fazer a conta e ver quando... Fala, pô, isso aqui não vai dar 3, o cara está pagando 5, ele não quer nem ouvir falar do acordo, né? Porque você percebe que há uma situação de mágoa ali. Bom, mas do acordo falou a doutora Gisela. O assunto é muito extenso, são 2 assuntos muito extensos, reforma trabalhista e da Previdência. Eu vou correr um pouco aqui, né? Quanto tempo eu tenho, Diomário? Você está de brincadeira? 25 minutos? Ah, 45. Ah, mano, tá tempo. Então dá. Senão eu ia começar a fazer stand-up aqui. Qual é o nome da senhora? Eu ia fazer stand-up aqui, Lúcia, porque eu sou bom para contar piada, a senhora já percebeu, né? Fazer um acordo. Não, brincadeira, vai dar tempo, sim. Vamos lá. Então, senhores, a reforma trabalhista. Estava conversando com o Valmir está aí? Cadê o Valmir? Valmir foi embora. A impressão, com todo respeito ao Valmir, não estou falando, ele não está presente, mas não é só dele, não é de muitos. Porque é o que estão pregando. Parece que estamos saindo foi dito num programa de televisão isso, né? Da caverna do Platão, né? Não é isso? Do Roda Viva, né? Saímos da caverna do Platão, vimos a luz, opa, não é? Parece que nós estamos numa legislação eles começam falando a CLT de 43, a CLT de 43. Acho que só a assinatura do Getúlio Vargas de 43 que continua, o resto não é mais a CLT de 43. Então, oi? Já tinha? Não creio nisso. A senhora está mentindo, eu não acredito nisso. Parabéns, viu? Ela teve muita modificação. A grande maioria dos direitos trabalhistas estão previstos na Constituição de 88, então tem 40 e tantos anos, 45 anos além da CLT. E foram sendo modificados por leis posteriores. Tem lei que mudou a CLT que não tem, acho que 1 ano, né? Algumas. Então, já começa com essa ideia de que é moderno mudar a CLT. É evidente que reforma é necessário, viu? A maioria dos juízes do trabalho entendem que algumas reformas trabalhistas seriam necessárias, porque tudo na vida depende de reforma. As relações humanas mudam com o tempo, nós mudamos. Opiniões que tínhamos há 10 anos atrás, a gente viu que estava errado. Não é? A gente, olha, realmente eu estava errado. Ou então eu não estava errado para aquela época, mas hoje a situação é outra. Não é? A situação é outra. Homologar um acordo por WhatsApp era impensado há 10 anos atrás, e hoje é uma coisa que já está sonando necessária, não é nem natural, necessária. Para dar um exemplo. Então, a reforma é necessária, mas tem que ser uma reforma que modernize. E uma reforma, até onde eu sei, é você pegar algo pronto e mudar alguma coisa. Né? Derrubar uma casa e construir não é uma reforma, não é isso? Não é? O que foi mais ou menos o que fizeram com a CLT. Está modificando mais de 100 dispositivos da CLT, além de outros dessas leis extravagantes. Ou seja, está mudando completamente a situação da relação de trabalho. Não é? De tal forma que nem nós, juízes, mas porque estamos no dia a dia, ainda não conseguimos definir a dimensão disso. Nós estamos ainda discutindo, não é, João Batista? Estamos ainda pensando, estudando, e acho que nem quem redigiu a lei não sabe a quantidade a profundidade das mudanças que fez e as consequências disso. Não quer dizer que tem coisa que não precisa reformar e tem coisa aqui que pode ser aceito? Sim. Agora é aquele negócio, né? Você coloca um bode na sala, tem 7 na sala que cabe 3, você coloca um bode no meio, depois que você é o tal do bode na sala, que é a história que vocês conhecem. Tira o bode dali, o pessoal começa a reclamar porque tem 7. Você põe o bode lá fedendo, vamos falar em português claro? Depois que você tira o bode, ninguém mais reclama porque está em 7 ali, né? Tirou o bode, né? Então é mais ou menos, acho que é uma história conhecida. Bom,
Então, essa reforma foi feita, ela foi apresentada no final do ano passado, ia mudar 4, 5 artigos, menos de 10 artigos, eu não lembro bem. De repente, no mês de março, abril, vem lá um projeto de lei do deputado, acho que Robson Marinho, salvo engano o nome, né? Com essa mudança profunda, quer dizer, não houve uma discussão com a sociedade. Aí fizeram algumas audiências públicas lá, sem discutir com os sindicatos, sem discutir com boa parcela da OAB, que são pessoas abalizadas, a própria magistratura. O juiz do trabalho não faz lei, ele faz cumprir, ele aplica a lei, mas ele, até por aplicar, ele é uma opinião abalizada para esse tipo de mudança. Não foi feito dessa maneira. Pegaram um ou outro juiz do trabalho, que, com todo respeito, não tinha a representação necessária da magistratura, e fizeram essa reforma aí. Não é? Bom, eu vou citar alguns itens que foram que vão modificar. Eu vou ter que escolher porque são muitos. Deixa eu ver alguns aqui que... esse aqui é importante, porque eles falam que não retira direitos, né? Não, é verdade, pessoal. Não é verdade. Para não dizer que é uma grande mentira, para não parecer ofensivo, não é verdade. Tá? Retira assim daqui, está aqui, a prova está aqui. Ó. Qual que é o... tem o laser aqui ou não? Aqui. O tempo das horas em itinere. Não vai ter mais. Não é? Aí, a horas em itinere é aquela hora de trajeto, a hora que você gasta no transporte fornecido pela empresa para te levar ao local de trabalho de difícil acesso e não servido por transporte. Isso quer dizer o quê? Ah, não, mas a empresa quer dar um benefício para o trabalhador, freta um ônibus. Não, se o local é servido por transporte, aquilo é um benefício. O juiz do trabalho nunca considerou isso como hora à disposição da empresa. Hora de trajeto. In itinere vem do latim, né? No itinerário, no trajeto, no percurso. Isso aqui é utilizado para aquele cortador de cana que era apanhado lá na cidade e era levado para uma fazenda com 1h30, 2 de estrada de terra, lá no canavial, cortava a cana e ao final do dia demorava mais 1h30, 1 hora, para voltar para casa. Ele dispensava ali 2, 3, 4 horas do seu dia dentro do transporte da empresa. Mas não porque aquilo era um benefício, porque se a empresa não fizesse aquilo, ninguém ia cortar a cana dela lá na usina, ou na fazenda que ela arrendou. Então, era no interesse da empresa que essas horas de trajeto eram consideradas horas de trabalho, portanto, horas extras. Isso acontecia com muita frequência, como foi dito aqui, nosso tribunal é muito extenso e predominantemente em área rural. Temos muitas usinas, muitas lavouras de cana e de outras culturas, laranja, mas principalmente cana. Horas em itinere é uma coisa que acontece muito ainda pelo interior, né? Aqui na região de Sorocaba, de Itu, Sorocaba, provavelmente nem indo para Piracicaba, já começamos a sentir o cheirinho da cana, né? Mas por aqui eu creio que não há muito. Mas por aí temos muito. Então, isso aí, sem dúvida, é um direito que foi tirado. Agora, em obra, isso acontece muito em obra. A construtora pega o trabalhador aqui para fazer uma obra lá na Régio Bittencourt, lá em Registro, onde eu sou titular na vara de registro. Demora, às vezes, 3 horas para chegar lá. A distância não é nem muito longa, nem muito grande, mas o trajeto é demorado. O cidadão, às vezes, perde aí 3, 4, 5 horas do seu dia dentro de um transporte da empresa, no interesse da empresa, não é no interesse dele. Então, esse direito foi tirado. Né? Uma outra situação, essa reforma permite o trabalho... Isso tudo, pessoal, já foi aprovado. Nós estamos falando meio atrasado aqui. Quer dizer, foi aprovado, vai começar a vigorar em novembro, e como eu disse, como é uma mudança muito profunda, tenho que ser honesto em dizer que nós, juízes do trabalho, ainda não sabemos como isso vai ser aplicado, porque tem muitos direitos aqui que estão previstos na Constituição e não podem ser negociados, não podem ser comutados, você não pode abrir mão. E eles estão revogando aqui, portanto, seria, em tese, inconstitucional. Né? Isso vai ter que ser estudado ainda. Né? Mas... como temos que falar com a reforma, as palestras que fazíamos antes eram no sentido de alertar a população para que resistisse a isso, se a população, porque o juiz não pode ficar, né, não tem, é até proibido o juiz pegar e sair, bater panela e sair de faixa, não pode, com todo respeito, viu? Eu acho que deveriam voltar a bater as panelas, é isso que eu quero dizer. O juiz não pode, é proibido, mas a população pode, só que agora já passou, né? Agora já passou.
Mas, de qualquer maneira, é importante que saibam o que pode vir aí na relação de trabalho, ou de vocês, ou de familiares, vizinhos. Não é? O trabalho por 12 horas. Agora, o trabalho por 12 horas, a jurisprudência são as decisões repetidas dos tribunais. Vai se decidindo, muitas vezes de uma mesma maneira, que aquilo se torna uma súmula, vale quase como se fosse uma lei. Ou seja, os juízes passam a decidir sempre daquela forma. A jurisprudência já vinha aceitando esse trabalho de 12 por 36, porque há situações que esse trabalho se não é recomendado, o próprio trabalhador prefere em hospitais, serviços de vigilância. É compatível com a função, é melhor. O cidadão às vezes prefere trabalhar 12 horas e ficar um dia e meio sem trabalhar, muito embora ele arrume outro emprego. A verdade é essa, era para ele descansar, mas ele acaba arrumando outro emprego. Mas, de qualquer maneira, a jurisprudência aceitava. Em situações específicas e se houvesse acordo do sindicato. Agora não. Agora, qualquer atividade... Então, você imagine os senhores, o cortador de cana, maiando o podão na cana, o facão lá, né? Podão, aquele facão da cana, por 12 horas. Não é? Entre outros, né? Professor, já pensou vocês pegarem né? Eu acho que um de vocês trabalha. 12 horas trabalha por dia? Você está querendo ficar rica, né? Eu acho. Não dá, né? Acho que foi uma heresia que eu falei aqui, né? Mas é algo... Vai lá. Então é isso que nós temos que ter atenção, pessoal. Mas a justiça é contra 12. Não é isso, gente, não é isso. Muitas das situações que eles falam que estão inovando, isso já vinha sendo aplicado, ou a CLT já permitia. Tá? O problema é que eles, sob esse pretexto, estenderam para todo mundo, e agora não tem mais freio. Dependendo, nós não sabemos como é que vai ser esse freio. Porque do jeito que está na CLT, se deu uma atividade penosa, trabalhando 12 horas, com o freio já era difícil, porque as empresas, principalmente empresas de vigilância, algumas, não todas, nós não estamos generalizando, mas muitas faziam isso. E isso a gente fala não é de achômetro, viu? É de experiência dia a dia nas audiências, dessas milhões de ações que vocês viram aqui que entram. E entra, é só entrar lá no Justiça em Números que vocês vão ver. É todo dia fazendo audiência, ouvindo testemunho, ouvindo parte, ouvindo patrão, ouvindo empregado, indo, às vezes, no local de trabalho. Então, a gente não fala de empirismo, de achômetro, ou porque quer ficar contando história. É o que acontece. Muitas empresas de vigilância faziam o contrato 12 por 36, mas o cidadão trabalhava 5 por 1. 5 dias por 1 de descanso. Não tem nada de 12 por 36. 5 vezes 12, 60, não é? 60 horas por semana. Dependendo da semana, como é 5 por 1, se ele começava na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado descansava, domingo. Trabalhava 6 dias na semana. Então, 6 vezes 12, 72. Quer dizer, sob o pretexto de trabalhar 12 por 36, não, vamos fazer 12 horas. E, às vezes, para o trabalhador, isso acaba... mas o trabalhador não é mais coitadinho. Não é essa a questão. De ser coitadinho ninguém é. Nós vivemos na era da informação, não é? Mas é tanta informação que a gente, sem dúvida, a gente se confunde, não se confunde? Estamos falando de nós aqui, que temos algum estudo, temos algum esclarecimento. Você é capaz de sentar com uma construtora e assinar um contrato e ler tudo ali, entender tudo? É evidente que não. Eu não sou. Eu tive que entrar com uma ação contra uma construtora, aí aquela cláusula de carência lá de 120 dias. Mas você não leu? Eu li, mas como é? Primeiro que eu não tinha como, né? Não tinha como resistir. Ou você assina com o apartamento que eu moro lá, que eu comprei. Ou você assina ou você não compra. Né? Sai daí que o outro querendo sentar na tua cadeira aí, né? Isso na época que estava bombando a construção. Hoje em dia eles já estão correndo atrás de nós para vender pela metade do preço. Né? Então tudo isso, pessoal, estimula a prestação de horas extras. E horas extras, o nome já diz, hora extra, hora extraordinária. É algo que não é ordinário, é algo que não é normal. As horas extras, elas são mais caras, por quê? Não é para o trabalhador ganhar um trocadinho a mais. É para não fazer a hora extra. O limite de 8 horas diárias, eu vou tirar o paletó, vocês não acham ruim, não, né? Porque eu estou com calor aqui. E definiram esse limite por entender que isso durante anos, analisando durante anos, quanto o ser humano suporta diariamente para manter a sua saúde. Claro que ninguém vai morrer por trabalhar 8 horas em um ano, trabalhar 12 horas em um ano, em 2. Mas depois que fizer, depois que passar do 200, né? Não precisamos dizer quanto, mas 200.
a gente começa a sentir, né? A coluna velha já começa a doer. Isso é tudo reflexo de excesso de trabalho, né? Depois de uma certa idade, que não é o meu caso, nem o caso... Esqueci seu nome, meu bem. Dulce. Durce. Tá bom. Tudo que é Durce não é amargo, não é isso? Desculpa, meu amor, é uma brincadeira, viu? Só que você começou a falar comigo, o problema é seu agora. Aliás, ela é um Durce mesmo, né? Obrigado, viu? Então, pessoal, esse limite de 8 horas foi estudado cientificamente. Não foi o advogado que inventou, não foi o juiz, não foi o Getúlio Vargas, também não foi o Getúlio Vargas que inventou. Com todo respeito à memória do Getúlio lá, né? Quanto deve se revirar no caixão? Se é possível esse negócio de revirar no caixão, o Getúlio Vargas deve estar plantando bananeira agora, de tanto que falam dele, né? Então, sim, sem dúvida. Isso numa época, hein? Bom, isso é uma outra história, Durce. A gente precisaria uma hora ter uma conversa, não é palestra, é uma conversa, né? Com o tempo. Não, eu digo, não é eu e a Durce, é todo mundo, pera aí. Tá achando que eu tô marcando uma ponta com a Durce aqui, ó. Olha, o que também, pra mim, não... que a minha mulher é ciumenta pra chu, mas não... Eu tô falando de modo geral aqui, hein? Com todo respeito, viu, Du? É só para descontrair aqui, tá? Só que você começou a falar comigo, agora você está escolhido, é você que vai. Agora é com você. O intervalo entre a jornada, o intervalo mínimo é de 1 hora. Também isso é estabelecido por estudos, né, científicos. O intervalo não é para comer. Ah, mas você demora 1 hora para comer? Claro que não, eu não demoro nem 5 minutos, né? Mas você não vai só comer, você vai. Primeiro que você vai, dependendo do lugar, você vai na fila lá, pega o bandejão, você demora 20 minutos para encher o bandejão, come em 2 minutos e meio. Aí você quer fumar um cigarrinho para quem fuma. Cadê a Fátima, minha parceira? Fátima foi embora. Fátima não vai ganhar. Qual que é o brinde aí, Delmário? O livro? O livro. Entreguei a Fátima aí, ó. Mancada, hein? Eu entrego, hein, pessoal? Vocês não vão saindo. Justo a minha palestra ela não foi assistir, vai ficar com falta. Não é? Cara, descansar, tirar um cochilinho. O intervalo de 1 hora foi considerado o mínimo necessário para essa recomposição do trabalhador. Para evitar acidente depois do trabalho, para evitar que ele tenha sono. Não é? Mas pode ser diminuído? Pode. Se o Ministério do Trabalho for lá, isso na legislação de hoje que já vai ser revogada. O Ministério do Trabalho for lá e entender que a organização de refeitórios é suficiente, é rápida, atende rapidamente o trabalhador, meia hora dá para ele fazer o intervalo. Isso já era possível, desde que ele aceite. Agora não, agora reduz para meia hora, basta para isso. Pode reduzir para meia hora, ainda é de 1 hora, mas basta um acordo individual, né, João? Não precisa nem ser coletivo, né? Me ajude aí, não é isso? Um acordo entre patrão e empregado. Não sei se vocês receberam no WhatsApp a negociação, o negociado sobre o legislado do dinossauro com o chefe dele lá, como é que é aquele? Esqueci o nome daquele dinossauro. O dinossaurão com o Dino. Vocês viram, né? É isso aí. Ainda que o Dino da Silva Sauro, ele é fortão, dá para encarar, que o outro é essa a negociação. Claro que não é em todos os casos, é evidente que não. A maioria. Tá cheio de empresário bom, gente. Ninguém está demonizando o empresário, que foi dito aqui pela colega Gisela, é uma verdade. Para ter emprego, precisa ter quem empreenda, senão não tem emprego. Isso ninguém nega. Só que nós podemos ter uma relação... sem querer ser ideológico aqui, mas capital-trabalho, empregador-empregado, que tenha regras civilizatórias mínimas. Isso é no mundo inteiro. Por que no Brasil nós vamos voltar para trás? Voltar para a caverna do Platão é isso aqui. Isso aqui é voltar para a caverna. Com todo respeito a quem defende o contrário, desculpe se eu estou sendo muito incisivo, pode me xingar que eu vou aceitar. Mas enquanto eu estiver falando, eu vou falar, né? Então, vamos para frente aqui. Outra coisa danada, essa aqui eu vou ter que falar, tarifação do dano moral, ou seja, botar preço na moral, né, das pessoas. Vamos citar o exemplo do acidente, da doença que foi dito aqui. O dano moral pode ser, a questão do banheiro é uma questão evidente, né? Não precisa fazer faculdade para entender que aquilo é uma ofensa. Você botar um relógio para o cara ir no banheiro é complicado, né? Dependendo da feijoada que o cara comeu, você imagina o tempo, vai ficar difícil, né? Ou imagine o que vai... Pode falar bobagem, que vocês não acham ruim, né? Você imagina o que vai virar aquele relógio, né? Se tiver que levar para o banheiro. Então, mas é isso aí. O que passou a acontecer? O dano moral, qual que é o valor da honra de cada um de nós? Não tem preço, né?
A rigor, a indenização por dano moral é uma maneira de tentar reparar a dor psicológica que temos, ofender a nossa honra, a nossa autoestima, valores imateriais, portanto, não mensuráveis. Tenta-se reparar aquilo e, principalmente, tem a função pedagógica, como foi dito pela colega Gisela, de ensinar, de falar, olha, vai ficar mais caro, bem mais caro, o que você vai pagar do que essa soberba sua, essa prepotência de não respeitar a honra do teu trabalhador. Ou do patrão também. O dano moral pode ser para o patrão. Eu já condenei empregado a pagar para o patrão dano moral. Porque é moral. Ele praticou atos lá ofensivos, lá ficava veiculando vídeos ali de pedofilia, de pessoa de cabeça decapitada, inclusive para clientes ali da empresa. No computador dele ali, o empregador provou aquilo, foi condenar. Eu não sei nem o que o tribunal fez com isso aí, mas eu entendi e falei, olha, o empregado não pode fazer esse tipo de coisa. Ele tá denegrindo a imagem da empresa e do patrão dele perante clientes, inclusive. Acho que isso é muito tranquilo para nós, né? Pois bem, até o momento presente, até enquanto não vigorar a lei em novembro, esse valor da indenização ele era arbitrado pelo juiz, o que é difícil, às vezes havia exagero, é verdade. Mas isso não era. Se a gente comparar os valores arbitrados aqui com o sonho de consumo de muitos que gostam de comparar-nos aos Estados Unidos, aqui não é nada, gente. Lá nos Estados Unidos, para o juiz canetar $1 milhão de dólares, não custa nada. Não custa nada. Nada. Aqui, para o cara arrancar 30 mil de indenização por dano moral, não é. Né? Quando eu falo arrancar, eu não estou desmerecendo, porque quem paga 30 mil é de viagem. Ah, mas tem caso que condena em pagar 500 mil? Tem. Tem, caso de morte, por exemplo. Vale 500 mil a vida de um trabalhador que deixa aí três filhos aí, e uma esposa ou 2 filhos? Quer dizer, quanto que valeria isso? Bom, o que se resolveu fazer agora? Botar preço, certo? Botar preço. O limite máximo da indenização equivale a 50 vezes o salário do trabalhador, certo? Portanto, a Durce, que ganha muito, deve ganhar uns 50, 60 mil, 50 vezes o salário dela é uma indenização boa, certo? É uma boa. Uma auxiliar, talvez, dela, alguém que ganhe 2 mil, 50 vezes 2 dá 100 mil. Né? Aquele que ganha salário mínimo ganha 50 mil, ou seja, é um exemplo muito dado por colegas. Né? Vamos imaginar, a reforma é tão perversa que a gente fica passando por situações até de sarcasmo. Vamos imaginar ficando imaginando essas coisas, né, de trágicas. Uma morte aí num acidente aéreo. O piloto ganha 10, o copiloto ganha 5 e o comissário ganha 2. Né? Os 3 morreram pela mesma situação, pelo mesmo caso, pela mesma causa. E a moral de cada um o valor da moral de cada um vai ser diferente. Não era justo que os 3 tivessem a mesma indenização? Era a mesma, por quê? Não é? Então, quer dizer, isso aqui, na verdade, inclusive, é anti-humano. Essa que é a grande verdade. E o STF já considerou isso inconstitucional, inclusive, eu até pus ali. Né? Ou seja, seria caso de declarar desconstitucional. E vocês já devem ter ouvido aquela frase lá que é usada lá para Berlim, que recebendo lá uma cobrança tributária excessiva, isso, não é, João? Um camponês falou, olha, ainda há juízes em Berlim, né? E vocês podem ter certeza que ainda há juízes no Brasil. Ainda há. Do trabalho. Há de todos os anos, mas do trabalho ainda há. Não sei por quanto tempo ainda, mas ainda estamos aqui, sem querer dar uma de herói, mas nós estamos aqui porque nós aprendemos a gostar disso aqui. Não é para ficar fazendo paternalismo com o trabalhador. Não, isso aqui é defender direito mínimo de cidadão. O direito do trabalho no Brasil é complexo, está cheio de coisinha na CLT que podia ser simplificada. É verdade. Mas é caro? Não, não é caro. Basta dizer que um salário mínimo nosso aqui, de R$900, daria o quê? 300, 200 e poucos dólares? O salário mínimo americano está em torno de $2.000, quer dizer, quase 10 vezes mais. Lá eles ganham de 7,5 a $10 por hora. Né? Se o cidadão trabalhar aí 200 horas no mês, eles não trabalham 40 horas por semana, vai dar em torno de $2.000. $2.000 vezes 3 e pouco dá quanto? Dá mais de 7, dá quase 8. Né?
Então, como é que você quer comparar? Como eu falei, o sonho de consumo é nos comparar a Estados Unidos, mas para comparar temos que ter a realidade igual, ou semelhante. Não dá para comparar um salário mínimo de 200, 250 dólares com um de 2.000, não é? Então, é essa a situação. Dizer que o direito do trabalho é caro no Brasil, não é verdade, pessoal, não é. A China, que era até 10, 15 anos atrás, inclusive questionada por outras potências mundiais por dumping social, ou seja, ela tinha um produto barato, porque a mão de obra dela era muito barata, a OIT chegou até a analisar se não havia... Me deu 10 minutos, não vou nem conseguir falar da Previdência. Se não havia situação análoga do escravo lá na... Hoje a China tem um salário mínimo 16%, o salário médio 16% superior ao do Brasil. Veja a que ponto chegamos. A China, hein? A China, que tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de bocas para alimentar, não sei nem qual que é a população economicamente ativa, mas deve ser perto do bilhão, creio eu, né? Bom, eu vou acelerar algumas coisas. Essa aqui é importante. A figura do trabalhador autônomo com todas as características do vínculo de emprego. O que isso aqui quer dizer? Só isso aqui, pessoal, dependendo de como for aplicado, já revoga toda a CLT. O trabalhador autônomo é aquele que não tem subordinação, portanto não tem direito de empregado. Né? Que é importante. O que é ser trabalhador autônomo? É trabalhar por conta própria. A CLT fala que o empregado é o que trabalha sob dependência. Ou subordinação, como a doutrina desenvolveu o termo. Ou seja, aquele que depende do outro para trabalhar, certo? Não é porque eu não cumpro horário que eu sou autônomo, não. Não é porque eu trabalho o teletrabalho que eu sou autônomo, não. Se eu dependo, se eu só tenho a mão de obra para vender e para trabalhar eu dependo de quem tem o capital ou a tecnologia, eu sou empregado. Não é? Do jeito que está aqui, basta você colocar lá no contrato que ele é autônomo, que aí vai depender de um juiz do trabalho, ficar ouvindo testemunha, para saber se ele trabalhar por dependência, para derrubar aquele contrato. Se não, ele não vai receber os direitos trabalhistas. Não é? Se pelo menos, a despeito de tudo isso, essa é outra questão, ó, é o tal do... acho que é o trabalho intermitente, isso. Esse é o tal do trabalho intermitente. Bem rapidamente é o quê? Quando eu, empregador, tiver interesse, eu chamo o trabalhador para prestar serviço para mim, sem nenhum compromisso de chamá-lo. Então, eu ligo para o garçom. Tá, primeiro que, pessoal, hoje já é possível você trabalhar 3 dias por semana, 2 dias por semana, 4 horas por dia, é possível. A Constituição, a CLT, permite o trabalho por hora. Você pega o salário mínimo e divide por 220, dá o salário mínimo de 1 hora, ou o salário piso da categoria, e paga por hora. Então, esse negócio que o garçom não podia, trabalhador, não, é conversa. Pode sim, pode. Só que você tinha que ter um compromisso. Olha, qual é o seu nome, amigo? Contratar o Wilson. Wilson, você vai trabalhar para mim 4 horas, ou de sexta, sábado e domingo. Tá bom? Tá. Então, sexta, sábado, quanto vai pagar? Tanto por dia. O mínimo por salário mínimo, tudo bem. Se eu não precisar de você na sexta e no sábado, eu vou ter que te pagar sexta e sábado. Você precisa ter um mínimo de segurança para você fazer uma conta, para você precisa arrumar outro emprego. Precisa arrumar outro emprego. Precisa estudar, precisa fazer uma faculdade, não é isso? É essa a questão, né? Do jeito que o trabalho intermitente não, chama quando quer, se você tiver serviço, não é? O trabalhador aceitando, tem mais perversidade aí, o trabalhador aceitando o convite. Embora o presidente tenha dito que vai vetar isso, mas não, ou faria uma medida provisória para tirar essa situação muito, muito desfavorável, prejudicial ao trabalhador. O trabalhador aceita o convite, só que no dia ele não vai, ele tem que pagar para o patrão 50% do valor que ele contratou. É verdade, é o rabo abanando o cachorro, né? É o rabo abanando o cachorro. É verdade que tem que ter, eu falei, a primeira coisa que eu falei no dia que tem que ter direitos, tem que ter deveres. A gente tem que ter essa concepção. Porque tem muito trabalhador que, pelo direito do trabalho ser protetivo, abusa. E isso está dando legitimidade a esse discurso de exagero. Eu não vou nem falar da Previdência, eu vou falar muito rápido que não vai dar tempo, pessoal. Mas isso é uma minoria. Agora tem que ter dever. Agora, faça uma coisa que seja no mínimo possível cidadão, sem motivo justificado. O que é motivo justificado? É uma coisa muito... O cidadão perdeu o ônibus, não é? Como é que você vai provar que perdeu o ônibus?
Aí você tem que pagar 50% para o empregador? Né, é o que eu falei, inverteu-se tudo, é o rabo abanando o cachorro. Né? Bom, tem mais coisa, viu, pessoal? Tem mais coisa. Eu acabei, desculpem, eu acabei me empolgando aqui com algumas brincadeiras e gastei o tempo aqui. Mas eu vou entrar na Previdência rapidinho. Algumas coisas que dá para a gente falar de maneira importante, porque a da Previdência ainda está por vir. Eu devia talvez ter invertido, falado mais da Previdência, porque essa dá para a gente bater panela ainda contra ela. Né? E essa nos atinge a todos aqui, estatutários, seletistas. Então, primeira... Oi? Como? Podemos marcar, sim, podemos marcar. Nós viremos. O João Batista, que conhece, né, já estão pedindo mais uma palestra para a Previdência, pode marcar, sim, sem dúvida. Para nós é um prazer, viu? Vamos falar com o João Batista, que o João Batista me põe para trabalhar. E se eu depender do João Batista, eu não paro. Ele é o patrão. Não, o Luciano está organizando aí, só sobre a reforma, aí faz um conjunto aí, necessidade. Que a gente divide em mais expositores, o João ajuda, a gente fala com, entendeu? É importante, porque é um assunto muito amplo, tem muita coisa para falar. Muita coisa. Mas eu acho que o mais importante para desmistificar, pessoal, é o seguinte: déficit na Previdência tem? Na Previdência hoje tem. Hoje. Na Seguridade, não. Mentira, não tem. Mentira, não tem. Na Seguridade. O que é a Seguridade? Assistência, Previdência e Saúde. É o tripé que compõe a Seguridade Social. A Seguridade Social é financiada pela contribuição de empregador, de empregado, mas também por PIS, por COFINS, concurso de loteria. Existe um mecanismo previsto na Constituição que se chama DRU. Isso aqui é a Anfip, que é a Associação dos Fiscais da Previdência, portanto, ninguém mais, não sou eu que estou dizendo que não tem déficit, são eles. Quem arrecada, quem fiscaliza. Não é o Palone, o juiz do trabalho, que não arrecada isso aqui. Nesses anos todos, a Seguridade, então entendam bem, a Previdência até tem déficit. Sabe por quê? O trabalhador rural não recolhe pouco a Previdência. Principalmente o trabalhador rural, que recolhe pela produção, pequeno produtor rural. Porque lá na Constituição de 88, nós decidimos, como sociedade, pagar uma previdência para aquele que trabalhou a vida toda e não era informal. Isso é um benefício muito mais com caráter assistencial, tinha que ser pago por outras contribuições, não com a minha, com a sua, entendeu? Eles jogaram tudo no mesmo fundo, no mesmo balaio, e agora fala que tem déficit. Né? Existe aí um mecanismo que você já deve ter ouvido falar, que é a tal da DRU, tanta sigla, né? Desvinculação das receitas da União. O que é isso? É como ela diz, o Poder Executivo, para executar o orçamento, ele tem o poder ele está autorizado a retirar dinheiro de um lugar e passar para outro. De onde ele retira? Da Seguridade. Para quê? Para pagar juros de dívida. O problema nosso, inclusive, do empresário, essa reforma trabalhista, a gente não é adivinho, não pode, mas eu receio que ela seja perversa para o pequeno e médio empresário brasileiro. Porque e a reforma da Previdência, idem. Porque esse depende de renda, ele depende do consumo. O cidadão que vai lá comprar uma roupa lá na loja do bairro, no armazém, esse cidadão não exporta. Claro que é importante a empresa, é evidente que é. Exportar, a grande usina exportar, é evidente, ela ajuda no crescimento do país. Agora, o pequeno empresário depende de renda. E você pagando o trabalho intermitente, como é que vai ter renda? Você fazer do cidadão se aposentar depois de 70 anos de idade, como é que o cara vai? Aí ele vive mais 5 anos e morre? Como é que vai ter renda? Né? Então, a desvinculação, a grande questão, senhoras e senhores, a gente precisa começar, eu sei que é chato esse assunto de economia, de número, mas a gente precisa começar a se inteirar disso aí. Juro da dívida pública, é aí que está o nosso grande mal. É aí que está o nosso grande mal, certo? O ano passado aí há uma estimativa de pagamento de 500 a 600 bilhões de reais de juros, só de juros. E não é todo juros. A nossa dívida pública está em mais de 3 trilhões e alguma coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é à toa que se você tiver hoje aí, sei lá, R$1 milhão, é um dinheiro que para a gente não tem, mas não é. Com R$1 milhão você não compra talvez uma empresa qualquer, um posto de gasolina, acho que vai muito mais do que isso. Você bota 1 milhão na taxa Selic,
você tira 10 mil por mês. Tira o imposto, lá sobra 8.500 mais ou menos. Para que você vai ter aperreio para ficar tendo empresa, pagando imposto e às vezes não ganhar isso? Então você não vai investir. Isso é para dar um exemplo. Claro que eu estou simplificando, está sendo bem simplista. Tem 2 minutos ainda, Delmário? Tenho. Sim, é 5, é isso? Tá. Vou terminar, pessoal, porque acho que estão todos cansados, vocês, né, devem um dia começar cedo amanhã. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa começar a discutir essa questão da dívida pública. Ninguém está falando que não vai pagar dívida, não é isso, mas nós precisamos discutir esses juros. Nós temos quase 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. O que é isso aí? Dinheiro que a gente pega e deposita em bancos no exterior, em dólares, para dizer para o mundo, olha, eu tenho dinheiro para pagar minha dívida, viu? 380 bilhões de dólares dá 1 trilhão e 200 e tantos milhões de reais. É muito dinheiro, é 1/3 da dívida. Só para dizer para o mundo, olha, eu tenho dinheiro para pagar minha dívida. Para as agências, as agências aí de, esqueci o nome lá, de risco, isso, a Standard Poor's, a Moody's, essas coisas aradas todas aí. Né? E só para manter isso, pessoal, a gente gasta 100 bilhões, mais ou menos em torno de 100 bilhões de dólares por ano, de reais por ano. Por quê? Porque eu tenho que captar em dólar aqui, tenho que captar o dinheiro aqui, a taxa Selic de agora 10 e pouquinho ao ano, chegou a 14, estava em 14, e eu deposito lá, geralmente em bancos americanos, que remuneram de 0,5% a 1% ao ano. O juro deles lá é isso. Só aí eu já estou perdendo 9%. Esse tal desse spread, né? Spread cambial. Além da variação do dólar, ou seja, isso é meio complexo, ninguém está querendo dar aula de economia, porque eu não sou economista, mas nós precisamos atentar para esse tipo de coisa, porque é aí que está indo o nosso dinheiro. É aí que está indo a nossa Petrobras. É aí que está indo o nosso Nióbio. É aí que está indo o aquífero Guarani. É aí que está indo a Previdência, Durce. E você não pegou a panela, Durce. Vocês, então, por favor, vocês retirem as panelas do armário. É necessário que a gente... Eu não estou querendo pregar nenhuma revolução aqui, com todo respeito. Eu estou brincando. A gente precisa discutir isso. Senão, vai passar da Previdência também. Vai passar da Previdência também. Certo? E vai pegar todo mundo. Os efeitos, o que vai acontecer, vamos tentar falar numa outra oportunidade, a gente tenta esclarecer, tá? Desculpem, não somos aqui candidato a nada, nem podemos, porque somos proibidos, e também não é a nossa vocação. Mas vivemos uma quadra muito difícil no país. A trabalhista já passou. A da Previdência depende de nós. Quando eu falo, eu gostaria de poder me manifestar. Até onde eu estou falando aqui, o juiz não pode exercer atividade político-partidária. Agora, discutir política, nós temos que discutir. Somos um ente político, como disse o colega Pablo. Eu não estou defendendo este governo, aquele governo, que saiu, que entrou, o que virá. Eu estou defendendo uma situação, estou esclarecendo uma situação para os senhores. Certo? Então, precisamos nos posicionar. E os senhores, como já disse várias vezes, são formadores de opinião, têm respeito na opinião dos senhores, podem falar, olha, o que você viu com aquele jornalista, não é verdade. Não é verdade. Porque os alunos dos senhores vão respeitá-los. Eles acreditam nos senhores. Muito mais do que se eu for lá. Os juízes irão lá, nas escolas, mas eles vão acreditar muito mais nos senhores do que em nós. Eles não me conhecem. Eles não me conhecem. Não é porque eu sou juiz que eu tenho credibilidade. Tá certo? Então, pensem nisso. Nós temos material de tudo isso na Amatra. Qual que é? Falecom@amatra15, é isso, Charles? Falecom@amatra15 em romanos. XV. 15 em algarismo arábico. Falecom, é fácil, @amatra15, tudo junto, .com.br. Perdão, .org. Temos todo esse material, o material do Dr. João Batista, o Facebook, procura lá, Facebook Amatra 15. Tem material, estamos à disposição no que puder ajudar. Vamos fazer uma nova palestra, não é isso, João? O João vai estar bom, ele vai me ajudar. Não é isso, Luciano? Ainda há tempo independente, até que passe a reforma da Previdência, o nosso país vai continuar. O mundo roda, como é que é? O mundo gira, a Lusitana roda, não é isso? A vida não vai parar, nós podemos mudar isso depois. Não é?
Então, pessoal, nós temos que exercer a nossa cidadania. Nós temos que exigir que os parlamentares lá votem o que a gente quer que eles votem, não o que eles querem. Ninguém falou que ia fazer isso. Ninguém que foi eleito lá falou que ia fazer isso. Tá bom, pessoal? Falecom, @amatra15, com número, .org, org, de organização, .br. Se vocês entrarem no Facebook e digitar, olha pessoal, ó, só para terminar, se vocês entrarem no Facebook e digitar Amatra, isso, tem ali, ó, tem aí, na pastinha de vocês tem. A gente, Charles, é fácil ter acesso aos vídeos, aos slides, né, Delmário? Cadê a Carol? Tô saindo bonito aí, Carol? Não, então tá bom. Pessoal, desculpem alguma brincadeira, viu? Fiquem com Deus, contem conosco, esperamos contar com vocês, tá bom? Muito obrigado pela acolhida. Ah, vai ter o sorteio. Eu não vou nem falar de pergunta, mas a gente pode, por causa do tempo. Pode? Então, ó, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu não tenho pressa, eu tô... Pois não. Bom, um minuto, por favor. Eu sou o Wilson Vieira, eu sou o gestor da Faculdade de Direito de Itu, da FADITU. E a pergunta é para o finalzinho. Na verdade, é mais um questionamento. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Essa faculdade está aqui há 48 anos, porque vocês, educadores, estão há 48 anos e muito mais lá fora. Vocês que enviam esses alunos para cá. Então, a gratidão que a FADITU tem, e hoje é um dia de glória, porque nós trouxemos justiça, trouxemos os professores que ensinaram esses juízes, porque eles foram alunos de vocês, se não foram de vocês, de outros professores, né? Eu fui aluno da Durce, tenho certeza. Da Durce. Então, e a gente queria colocar a Faculdade de Direito de Itu à disposição da Justiça, com a parceria que a gente tem lá com o João Batista, nosso amigo, nosso irmão João Batista, que é uma pessoa que batalha por isso, um professor da Faculdade de Direito, em breve na Faculdade de Direito de Itu, se Deus quiser. Hoje ele está na Faculdade de Direito de Sorocaba, mas em breve vai estar aqui conosco. E o mais importante disso é a presença de vocês. Vocês são as pessoas mais importantes desse país. Mais importantes desse país. Mais importantes que os juízes, que os médicos, que os engenheiros, porque vocês ensinam todo esse pessoal a ser o que eles são. Parabéns, e a Faculdade de Direito está à disposição de vocês, quando vocês precisarem. A pergunta, agora não como educador, como jornalista que eu sou. E lá vai o desafio para o nosso desembargador, o João Batista, que está próximo da gente lá em Sorocaba. Até hoje e até novembro, os senhores juízes, desembargadores, julgaram dentro da legalidade, procurando a justiça. Pelo discurso que a gente vem ouvindo de juízes, de desembargadores, são frontalmente contra isso que passou. Frontalmente. Como jornalista, eu já pesquisei isso. Como que você, em parte você já respondeu que você não sabe ainda. Até novembro vocês vão saber. Algumas coisas eu posso... Como que vocês, em primeiro grau e segundo grau, que às vezes reformam o primeiro grau, vão julgar uma aberração dessa daí? E se vocês são legalistas, vocês têm que julgar dentro da lei. Não dá para ter achismo, como se falou. Fica aí a indagação. Vira a ditadura do judiciário. É isso daí. Fica aí a indagação. Eu vou responder. Eu acho que o João vai querer falar também a respeito. Pelo segundo grau, mas a lei maior e aquela que juramos obedecer quando fizemos os votos da magistratura é a Constituição. Então, pela Constituição, muita coisa aqui não valeria. Isso nós vamos ter que estudar com calma. Agora, obviamente, é Wilson, né? Nós não vamos poder fazer o que queremos. Se chegarmos à conclusão que a lei é essa e a Constituição não contraria, ou melhor, ela não contraria a Constituição, paciência. O juiz não pode fazer o que quer. Mas existem Constituição e convenções da OIT que estão acima da lei. Hierarquicamente. Elas têm maior valor hierárquico e dizem diferente do que diz a lei. Certo?
Portanto, eu acredito que pelo controle de constitucionalidade e do que se diz controle de convencionalidade, ou seja, das convenções da Organização Internacional do Trabalho, muita coisa aqui não vai ter aplicação, mas isso a gente vai ter que analisar com calma, porque senão vira achismo. João, diga lá. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, porque o que o Wilson falou é o que eu penso. O nosso país só vai, de fato, se tornar uma grande nação é quando os professores sejam valorizados como devem, né, em todos os outros países. O Wilson fez uma pergunta muito interessante, porque a gente tem que seguir a lei, mas, acima de tudo, está a Constituição da República. E quando a gente se indignou com relação a essa reforma, que não é uma reforma, é uma deforma do direito do trabalho que fizeram, e fizeram de uma forma não democrática, eu acho que o nosso país está num momento muito triste da nossa democracia. E quando a gente saía para falar, e isso que nós estamos falando aqui para vocês não ouviram em nenhuma grande rede de TV. Nenhuma grande rede de TV colocou gente lá para falar contra a reforma. O discurso era um só. Então, isso é muito triste na nossa democracia atual, que o deputado na Câmara, relator da reforma, ele foi lá na Fiesp e deu uma declaração. Aqui, com o povo, ele não veio falar. Nenhum deputado veio. Deputado daqui da região, com o povo, não veio falar. Ia falar lá com os empresários. Com o povo, não interessa, não quero escutar. Mas lá na Fiesp, o Marinho foi falar e disse, é bom que o povo só está pensando na reforma da Previdência. Ninguém está preocupado com a reforma trabalhista, enquanto ninguém fala, está passando. E passou, infelizmente. Não foi debatido com a sociedade, eles votaram um dia o regime de urgência, perderam, no dia seguinte votaram de novo. Quer dizer, se perdesse, ia votar de novo o regime de urgência até quando? Isso não é regime democrático adequado para nenhum país. E o que é pior, aí foi para o Senado. Foi para o Senado, o Ferraço, o relator lá no Senado, falou, esse projeto tem que mexer nisso, nisso, nisso e nisso. Mas não vamos mexer, quer dizer, o Senado, que tem a obrigação de corrigir os erros que foram cometidos na Câmara, falou, não vamos mexer, porque se mexer vai ter que voltar para a Câmara, e se voltar para a Câmara talvez não seja mais aprovado. Então, recomendo que o presidente da República baixe uma medida provisória para corrigir isso, 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 isso. Nós aprendemos na Faculdade de Direito, vocês também, conheceram Montesquieu, que dividiu o Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, o nosso legislativo não está fazendo a parte dele, que é para ele fazer as leis. Quer dizer, o Senado não quis fazer a lei, as modificações que consta do relatório do Ferraço, que precisavam fazer, e não fez, para que não houvesse necessidade de voltar para a Câmara. A nossa democracia está num momento muito triste, sem falar nos deputados envolvidos na Lava Jato, com escândalos e corrupção, sem falar que o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade contra o financiamento de campanha por parte de empresas. Que o nosso Congresso Nacional que está lá é o mais capitalista da história da República. Ele não tem uma capilaridade do povo brasileiro. Então, é isso que a gente estava falando, e muitas das questões aqui que são inconstitucionais. Eles não quiseram atacar diretamente. Por exemplo, a prescrição no direito do trabalho, você pode reclamar 5 anos. Então, você encerrou seu contrato hoje e volta a 5 anos. Mas você tem um período de 2 anos para entrar com a ação. Se você entrar com a ação hoje, retorna 5 anos. Isso eles não podiam mexer, porque isso está na Constituição. Aí eles colocaram uma cláusula, que o doutor Paulo não pôde falar, que não deu tempo, mas é que é uma quitação anual. Então, imagine que vocês são meus empregados. Eu tenho um grande hipermercado aqui, a área do Luciano. Tenho um grande hipermercado aqui, vocês são todos meus empregados. Vocês estão no churrasco de final de ano, na festa de final de ano. Eu pergunto para vocês aqui, está muito bom o churrasco aí? O chopp está bom? O refrigerante está bom? Alguém tem alguma coisa para reclamar aqui contra mim, contra a minha empresa? Quem levantar a mão e falar que tem, está na rua, né? Nós já sabemos, né? Eu tenho. Tá bom, fica aí que nós vamos conversar depois que todo mundo for embora. Fica aí. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Não. Então assina aqui a quitação anual, que eu não devo nada para vocês. Aí eu pego essa quitação, vocês não podem mais reclamar desse ano que passou.
Tá? Isso está na lei. Tá? Isso é inconstitucional. Só que eu tenho medo do que o Supremo Tribunal Federal vai falar, porque, como houve uma pergunta aqui, por que a Justiça do Trabalho não julga as questões estatutárias? Infelizmente, tudo que vai para o Supremo, em matéria trabalhista, o trabalhador perde. Tá? Infelizmente. Como o doutor Pallone falou, houve uma reforma em 2004 da Constituição, o artigo 114 da Constituição, foi claro lá. Vocês são professores, têm capacidade de entender um texto. Abram o artigo 114 da Constituição e leiam. Lá está claro que a Justiça do Trabalho tem competência para todos os regimes. Mas o Supremo foi decidir, deu uma interpretação lá, com todo respeito, a gente segue essa decisão do Supremo, mas eu tenho o direito de não concordar. Vou seguir, mas não vou concordar. Falando que não, essas relações não são da Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho reconhece os casos de nulidade de contratação. A gente tinha um processo célere, o Ministério Público do Trabalho combatendo as falsas contratações, os concursos nulos, mas isso incomodou tanto que foram reclamar lá em Brasília, o Supremo deu um jeito e falou, não, isso também não é de competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a justiça mais célere do país. Só pegar os dados do CNJ, ela é espinafrada. O tempo todo estão criticando a Justiça do Trabalho, mas com toda essa crítica, ela é a mais célere. Os dados do CNJ estão mostrando aí. Por isso que Pinochet acabou com a Justiça do Trabalho no Chile. Tá? Acabou, na ditadura. 4 anos depois voltou. Porque, como colocado aqui, conflito capital e trabalho sempre vai existir. Ou tem um juiz para analisar esse conflito, ou vai ser resolvido na barbárie, na forma antiga. O nosso colega Manuel Carlos ele fala de uma greve de cortadores de cana lá em Matão, que os cortadores não foram pagos, 2.000 cortadores de cana. Foi um grupo de 50 cortadores lá na vara, 50 não, 200 cortadores de cana lá na vara do trabalho. O doutor Manuel Carlos falou, vai demorar até... Doutor, se a gente não levantar o nosso dinheiro agora, nós vamos sair quebrando tudo nessa cidade, nós vamos pôr fogo nessa cidade aqui, nós queremos receber, nós trabalhamos, queremos receber. O doutor Manuel Carlos falou, não, peraí, nós vamos dar um jeito, vou liberar o fundo de garantia, já vou dar um jeito de vocês receberem o seguro-desemprego. Acalmou. Imagine 2.000 cortadores de cana, uma cidade igual Matão, rebelados. É o caos. A Justiça do Trabalho ela é um amortecedor social, para que não tenha o caos. Os países que retiraram a Justiça do Trabalho, depois voltaram com a Justiça do Trabalho. Falam que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil. É uma grande mentira. Vários países europeus têm Justiça do Trabalho, inclusive a Alemanha. Tá? Então, a grande mídia, infelizmente, ela não está informando, ela está desinformando. Esse é um momento crítico da história do nosso país. Essa reforma vai ser interpretada na Justiça do Trabalho de acordo com o que rege as normas da Constituição e os nossos pactos que nós assinamos com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a ONU. É isso que vai ser disciplinado. E vai ter um tempo, vai demorar para maturar isso. Mas a grande questão que nós vemos nessa reforma aqui, que nos incomoda muito, é que ela vai causar um empobrecimento da massa salarial do país. Isso é fato. Tá? Então, eles estão admitindo que se pague uma parte do salário como prêmio. Então, eu contrato um vendedor, eu pago R$1.000 na carteira de trabalho dele, pago R$4.000 como prêmio. Nesses R$4.000 não vai ter incidência de fundo de garantia, de INSS, e também não vai refletir para férias e 13º. E para aposentadoria, porque vai ser pago só em R$1.000. Quando ele for dispensado, o fundo de garantia dele, que vai estar recolhido lá, só em cima de R$1.000. E quando ele se aposentar, vai se aposentar em cima de R$1.000. Mas imposto de renda sobre R$5.000. Então, eram essas as questões que a gente gostaria de levar para a sociedade. Infelizmente, nós estamos aqui chegando atrasado, que era para ter uma oportunidade de vocês refletirem. Escutasse o que a grande mídia estava falando, mas o que nós estamos colocando aqui também, porque nós temos bagagem. Eu, no Ministério Público do Trabalho, por 14 anos, agora no Tribunal, quase 5 anos, então, quase 20 anos aí, na área, fora o tempo que eu advoguei,
que eu fui funcionário público também da Justiça do Trabalho. Então, a gente tem uma bagagem, a gente estuda o direito do trabalho. Não estamos falando aqui de achismo. A gente estuda os outros países que fizeram as reformas iguais às nossas, que a Espanha, a Argentina, México, Grécia. A Espanha tem nível de desemprego maior que o nosso. Nós estamos na nossa pior crise da história da República e nós temos 13% de desemprego. É muito. Mas a Espanha tem 18%, quase 19%. E a reforma lá aprofundou a crise. E o que é pior, falando que o direito do trabalho é a causa da crise, não é. Se a gente voltar 2 anos e meio atrás, nós tínhamos pleno emprego aqui no Brasil com a legislação do trabalho que é hoje. A legislação do trabalho não mudou. O que causou a crise é a política, aí, a roubalheira, uma eleição mal resolvida, né? Que quem perdeu também fez de tudo aí para derrubar. Isso também a gente sabe analisar, nós somos brasileiros. Não que defendendo quem estava lá. É que acontece que eleição acabou, vira a página e vamos tocar a vida. Tem tudo isso também. Então, era isso que a gente queria colocar para vocês, e agora continuar com as perguntas aí. É um prazer estar aqui, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer os sorteios. Então, vamos lá. Delmário.